Hoje, Jesus fala diretamente ao nosso coração e nos ensina, de maneira prática, a viver e aproveitar a vida. Escutemos com atenção e aprendamos com os ensinamentos do Senhor. Aconteceu assim. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali, sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos, andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram, andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma", e gritaram de medo Jesus. Porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhas medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água, em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediam que pudessem, ao menos, tocar a barra de sua veste. E todos os que a tocaram ficaram curados. O que aprendemos com essa passagem? Notemos que esta narrativa apresenta grandes contrastes. Logo após o milagre da multiplicação dos pães, Jesus envia os discípulos para o outro lado do lago, enquanto permanece despedindo a multidão. Como bom pastor, ele coloca os discípulos à frente, mas continua cuidando de cada um deles. Assim também acontece conosco. Muitas vezes pensamos que estamos sozinhos, quando, na verdade, Jesus continua velando por nós. Depois de despedir a multidão, Jesus sobe ao monte para orar a sós. Do ponto de vista espiritual, quem busca a presença de Deus jamais está sozinho. Enquanto tudo neste mundo pode mudar, a palavra de Deus permanece para sempre. Como o próprio Jesus nos ensinou: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. A tempestade nos ensina outra grande lição. O vento soprava forte, o mar estava agitado. Mas quando Jesus entrou na barca, tudo mudou. Assim também acontece em nossa vida. Sem Jesus, qualquer dificuldade nos desestabiliza. Com Jesus, encontramos força para vencer as tempestades. A Sagrada Escritura nos ensina que Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e sempre. Por isso, nossa confiança deve estar nele, que jamais muda. É interessante notar que, mesmo depois de presenciarem um grande milagre, os discípulos tiveram medo, e conosco acontece o mesmo. Basta surgir uma dificuldade para esquecermos tudo que Deus já realizou em nossa vida. Pedro caminhou sobre as águas, enquanto manteve os olhos fixos em Jesus. Quando desviou o olhar para o vento, começou a afundar. Também nós começamos a afundar quando deixamos de confiar na palavra de Deus para olhar apenas as circunstâncias. Por isso, Jesus continua repetindo ao nosso coração: "Coragem, sou eu, não tenhas medo."
Por fim, aprendemos com o povo de Genezaré. Eles reconheceram Jesus, anunciaram sua presença e conduziram até ele todos os doentes. Também nós somos chamados a levar as pessoas até Jesus, especialmente por meio dos sacramentos, onde ele continua derramando sua graça, seu perdão e seu poder de cura sobre todos os que se aproximam com fé. Hoje, Jesus nos convida a colocá-lo no barco da nossa vida. Quando caminhamos com ele, até as maiores tempestades tornam-se oportunidade de experimentar o seu amor, a sua paz e a sua presença. Vinheta final.